Olá pessoal, esse é o podcast número 23 do Em Movimentos. Eu sou Márcia Gobi e estou aqui para apresentar a fala da Júlia Aldi, que compartilha conosco importantes reflexões tecidas durante sua pesquisa de mestrado com as crianças bolivianas em São Paulo, na Praça Cantuta. Júlia nos provoca a pensar sobre metodologia de pesquisa com crianças, da relação delas com a cidade, com a escola, com a constituição de suas identidades, mas acima de tudo, ao trazer as crianças imigrantes, reafirma nosso compromisso com a vida dos outros, de todos, porque todas as vidas importam. Com vocês, a Júlia Aldi. Olá, meu nome é Júlia Aldi Feigenblatt, sou mestre pela Faculdade de Educação da USP e estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha pesquisa de mestrado e algumas reflexões que surgem a partir dela nesse momento em que há tantas questões importantes para serem pensadas. Realizei minha pesquisa com crianças bolivianas, filhas de trabalhadores da Praça Cantuta, entre 2018 e 2019. Escolhi as crianças bolivianas por entender que a imigração boliviana em São Paulo era um fenômeno bastante importante para a cidade, objeto de diversos estudos nos últimos anos, porém com muito poucos tendo sido feitos sobre as crianças e muito menos com elas. Repito aqui a pergunta feita por Paulo Martins Vicente no episódio 19 desse podcast. Quais infâncias estamos preservando e escutando e quais estão sendo apagadas? Foi nessa busca de escuta que embarquei nessa pesquisa. A Praça Cantuta, localizada no bairro do Pari, na zona norte da cidade de São Paulo, é um local de encontro da população boliviana que mora na cidade, pois recebe aos domingos uma feira de produtos bolivianos, como comidas, roupas, tecidos, entre outros, além de ser palco de diversas manifestações culturais, como festas religiosas, comemorações de datas históricas, apresentações de dança e música. Partindo das discussões propostas por alguns autores sobre a escolha de métodos que permitem uma maior participação das crianças na pesquisa, escolhi uma mistura de alguns métodos investigativos, emprestados da antropologia, fotografia e desenho. Estes foram escolhidos com o intuito de que as crianças pudessem se expressar de diversas formas, como se sentissem mais confortáveis. Nos domingos em que me dirigia à praça, sentava-me com materiais de desenho e esperava as crianças se aproximarem. Após alguns encontros, levei câmeras fotográficas para que as crianças pudessem tirar fotos da praça e para que levassem consigo para casa e tirassem fotos de aspectos importantes de suas vidas ou dos quais não gostassem. Apesar de eu ter selecionado alguns métodos, a proposta era que as crianças pudessem escolher a todo momento do que gostariam ou não de participar, e poderiam também fazer suas próprias propostas. A partir das nossas conversas, surgiu por parte de uma das crianças a proposta de fazer desenhos coletivos da cidade, da Cantuta e da praia. A partir dos desenhos, fotografias e conversas com as crianças, identifiquei alguns temas que foram analisados na dissertação. A relação com a Praça Cantuta, a dupla identidade e a percepção do Brasil e da Bolívia, a casa, a escola e o lazer e os sonhos. Sobre a praça, as crianças identificam alguns elementos importantes que destaco aqui. A quadra e o palco, que revelam a importância das atividades culturais para a caracterização daquele lugar. As barracas, que para além da questão cultural, trazem também um lugar de pertencimento, uma vez que por seus pais serem donos ou trabalharem nas barracas, aquele lugar se torna seu pedaço naquele espaço. E os elementos de lazer, como brinquedos e a liberdade de circulação pelo espaço. Sobre essa liberdade de circulação e a relação com a cidade e o espaço público, as crianças têm muito a dizer. São Paulo aparece em suas falas como um lugar violento, do qual fazem pouco uso, pois suas casas estão longe dos espaços de lazer. Além desses, muitas vezes serem pouco acessíveis também financeiramente. Sobre esse tema do direito à cidade, Catarina Pinheiro fala mais profundamente no episódio 16. A Bolívia, por outro lado, é representada por eles como um lugar tranquilo, onde tem permissão para andar pela cidade sozinhos. Todos dizem preferir a Bolívia ao Brasil, apesar de em algumas oportunidades terem dito que não gostariam de morar por lá. O que nos leva à questão da dupla pertença, que aparece em diversas falas das crianças que escancaram a complexidade dessa relação com dois lugares. Segundo eles, tendo nascido quase todos aqui, ou vindo para cá com pouca idade, são brasileiros com sangue boliviano. Para além dessa preferência pelo país, declaram ser bem vistos na escola e ter habilidades que brasileiros não têm. Ao mesmo tempo, na praça, não parecem se aproximar das manifestações culturais e festas, dizendo ainda que não querem aprender as danças típicas, por exemplo. Suas preferências musicais são mais globalizadas e seus hobbies e opções de lazer ficam por conta do celular e da televisão, assim como para crianças do mundo todo nos tempos de hoje. A escola, entretanto, aparece como um lugar onde vivem outras opções, como as brincadeiras com os colegas e o uso da biblioteca. Em casa, dividem o espaço com o trabalho da costura.
e normalmente dormem em espaços compartidos. Tem muito orgulho desse espaço, que é protegido no meio dessa cidade caótica. Pensando nisso, e nesse momento singular em que estamos vivendo hoje, mas que escancara questões que até então muitas vezes deixamos de lado, como desigualdades sociais, levantadas diversas vezes em diferentes episódios desse podcast, levanto aqui algumas questões. O que significa para essas crianças, tem como espaço de lazer longe das telas primordialmente a escola, tê-la nesse momento em casa, vivida ela mesma através dessa tela? Mais ainda, como fica a vida dessas crianças nesse momento, uma vez que o trabalho de seus pais, tanto na costura quanto na feira, está temporariamente parado, o que significa estar sem nenhuma fonte de renda? Ampliando um pouco mais essa reflexão para outros grupos de imigrantes e sua situação no país, como fica a vida daqueles que vivem do trabalho informal e que, por não ter sua situação regularizada, estão nesse momento sem acesso ao auxílio do governo e ao sistema de saúde?